Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. 99% das mortes por Covid-19 nos Estados Unidos são de pessoas que não se vacinaram. É uma notícia alarmante que reflete apenas um dos grandes perigos gerados pelo negacionismo científico. Não é que faltam doses no país, não. Muito pelo contrário. Já está se falando até na distribuição dos imunizantes excedentes para outros países. O que acontece por lá é que as pessoas ainda estão se recusando a tomar as vacinas. Um médico norte-americano revelou que se tornou comum o caso de jovens internados com quadros graves de Covid. Ele relata também que momentos antes de precisarem ser entubados, alguns pacientes imploraram pela vacina. Um pedido ao qual o médico pôde apenas responder: agora é tarde demais. No momento atual, em que países veem queda no ritmo de vacinação, estratégias começam a ser adotadas. Elas vão desde estímulos financeiros até punições para quem se recusa a tomar a vacina. Na primeira parte desse episódio, eu converso com a Heloísa Vilela, correspondente da CNN Brasil nos Estados Unidos. Ela vai nos contar como esse movimento de queda de vacinação lá fora está impactando o progresso da contenção do vírus como um todo, além de revelar o que mais tem sido feito para estimular a população a se vacinar nos Estados Unidos. Heloísa, muito bem-vinda ao Item Mais, um prazer imenso falar com você. Vamos lá, discutir esse assunto super difícil aqui, porque a gente fica olhando essa quantidade de vacina que o país tem e a vacinação que vai se arrastando, agora a conta-gotas. Para você ter uma ideia aqui, Carol, 50% dos americanos estão totalmente vacinados e 70% dos adultos tomaram a primeira dose. O problema é que a gente falando assim parece bom, mas acontece que esse país aqui começou a vacinar em dezembro do ano passado. Então, se houvesse um sistema de vacinação eficiente como a gente tem aí no SUS, sendo utilizado, imagina, e se você não tivesse aqui esse pessoal que é anti-vacina, então já teria acabado a vacinação aqui há muito tempo. Pois é, porque a questão é essa, Elo? Nos Estados Unidos tem dose disponível, inclusive para doar para outros países. A questão aí é muito mais o movimento anti-vacina ou é o sistema de vacinação que é ineficiente? Olha, são as duas coisas, na verdade. Existem várias pesquisas tentando levantar o que faz com que as pessoas não queiram tomar vacina. Então, a lista tem, assim, mais ou menos uns 5 pontos. O primeiro é porque não confiam no governo. Não existe, como eu disse aqui, um sistema público de vacinação, um sistema de saúde que faça as campanhas de vacinação, como a gente tem o Gotinha aí no Brasil. Então, surge um movimento como esse, as pessoas desconfiam do governo. Existem, claro, também as pessoas que não querem tomar vacina enquanto ela estiver na categoria de autorização de emergência para uso emergencial. Elas só querem tomar depois que tiver uma aprovação final do FDA, que é tipo a Anvisa aí do Brasil. Por quê? A aprovação final significa que foi feita uma quantidade de análise, de estudos mais aprofundadas. Então, as pessoas se sentiriam mais confiantes. Agora, existem também as mentiras que são propagadas na internet e que muita gente acredita, como dizer que é a China colocando um microchip nas pessoas, que atrapalha a fertilidade, que a pessoa não vai mais conseguir ter filho, e até que vai ser transformado, acredite você, num zumbi. Tem até gente que acredita nisso. É uma loucura, É inacreditável. Agora, os estados onde a vacinação está pior, que são Mississippi, Louisiana, Arkansas, são estados do sul. Nesses estados, nas 2 últimas semanas, a vacinação começou a aumentar. E aí foram tentar checar por quê. A grande virada lá não foi campanha de governo, não foi propaganda na televisão, não foi nada. Foi as pessoas verem os seus parentes e amigos começarem a morrer de Covid, serem internados em estado grave. Então, foi essa situação que começou a chegar muito perto, bater na porta demais, e só assim as pessoas se convenceram. Então, o número de novos casos no país está aumentando de uma maneira absurda. Para você imaginar que em junho a gente tinha ali uns 10 mil casos por dia,
Agora a gente já está com 130 mil casos novamente por dia, né? Então aumentou demais por causa da capacidade de contaminação da variante Delta, mas nesses estados onde finalmente começa a aumentar a vacinação, foi preciso perder parente, foi preciso perder amigo, e claro, a gente tem aqui a briga política, porque a gente tem aqui alguns governadores do Partido Republicano que estão tentando fazer política com isso, contrariando o governo federal como se fosse uma boa política botar a população dos estados deles em risco, né? O Ron DeSantis comprou uma briga enorme com o governo federal porque ele é candidato potencial à presidência e acha que fazer campanha anti-máscara e anti-vacina vai dar voto a ele. Mesma coisa com o governador do Texas, né? O Greg Abbott. Então, ainda por cima, um uso político da vacinação atrapalhando tudo, Carol. É só para se lamentar, Heloísa. A primeira mudança de comportamento da população por conta de números trágicos da tragédia da Covid-19 se aproximando de familiares e amigos. Depois, o uso político da pandemia, algo que estamos vendo não só nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo. E até nesse ponto político, Elo, a gente lembra as metas de Joe Biden quando ele assumiu a presidência. Primeiro, ele conseguiu atingir aquela primeira meta de vacinação naqueles 100 primeiros dias do governo. E, na sequência, ele anunciou uma outra meta, que era vacinar 70% dos adultos com a primeira dose até o dia 4 de julho. Ele não conseguiu nessa data, mas agora, como você falava há pouco, ele já atingiu esse índice aí no país. Qual que é a próxima meta de Joe Biden, Elo? Olha, ele não estabeleceu uma meta, talvez até pelo fato de ter demorado um mês para conseguir chegar na meta que tinha se proposto alcançar no dia 4 de julho, dia da independência, né? Ele dizia que ia ser a independência do país comemorada e a independência da Covid, e não foi, né? Então, até por isso, acho que não existe uma meta clara, assim. Existe um esforço muito grande do governo de entender o que está emperrando a vacinação e tentar reverter esse quadro. E quando eles começam a fazer esse esforço, é preciso ir para as localidades, entender cada comunidade, porque é muito diferente o comportamento. Você vê aqui em Nova York, por exemplo, se você pegar aqui, comparar o Bronx com Manhattan, é totalmente diferente. Existe uma resistência enorme no Bronx para as pessoas se vacinarem, o que em Manhattan já não é. Então, se você tem hoje lá 58% dos adultos totalmente vacinados no Bronx, aqui em Manhattan você já tem 75, 58 por 75. Você anda 40 quadras e faz essa diferença toda. Então, tem que analisar o porquê. Aí você vê, são afro-americanos que desconfiam do governo, não acreditam que essa vacinação é uma boa ideia, porque nunca confiaram, porque o governo no passado fez muitas pesquisas, tem casos históricos de pesquisa feita com afro-americanos, onde eles ficaram doentes porque o governo estava usando essas pessoas para fazer pesquisa, o que é uma loucura. Então, agora você tem que ir lá e mostrar e convencer. Existe um projeto muito bacana aqui no Colorado com imigrantes e refugiados. Eles pegaram pessoas que já trabalham nessas comunidades há anos, falam 12 idiomas, falam com todas as comunidades ali de refugiados, e depois de botar esse pessoal para trabalhar a vacina, os índices melhoraram e se tornaram até melhores do que a vacinação dos brancos e dos latinos, por exemplo. Mas aí você pegou uma pessoa da comunidade, que já trabalha ali com assistência, com distribuição de alimentos, arrumar casa e tal, e botou esse pessoal para falar da vacina. Então, botou pessoas que esses imigrantes confiam. Então, tem também essa possibilidade. Agora, você tem que ir para o nível muito local para poder fazer a diferença, entendeu, Carol? Então, Elo, quais são as outras medidas dos governos locais e também do governo federal para incentivar a população a se vacinar? O que você destaca mais pra gente? Olha, ficou muito famoso aqui esse projeto dos prêmios, né? Loteria com dinheiro, bolsa de estudo. E isso deu resultado, viu? No Colorado também. Eles fizeram um cartão de $100 para quem se vacinar, para ser gasto ali no mesmo dia. Tem que ser gasto nas lojas ali da região no mesmo dia. E isso, por incrível que pareça, aumentou bastante também a vacinação. Houveram vários outros tipos de prêmios, né? Teve estado fazendo loteria para $1 milhão, você imagina, né? Então, foram 5 prêmios de $1 milhão cada um. Então, todo mundo que se vacinou automaticamente
entrou no sorteio, não precisava nem se inscrever. O Estado deu essa vantagem para todo mundo. $100 para a primeira dose de vacina aqui em Nova York já foi adotado também, e aí aumentou um pouco o índice de vacinação. Parece bobagem, né? Parece pouca coisa, que as pessoas estejam se preocupando mais com $100 do que com a vida. Mas o governo federal e vários governos estaduais, já há muito tempo desistiram de ficar elucubrando. O que funciona é adotado, porque a ideia é vacinar o maior número de pessoas no menor prazo possível para evitar o desenvolvimento de outras variantes que talvez consigam escapar das vacinas. É aí que a gente não quer e não pode chegar, Carol. Falamos de incentivos, Heloísa, $100, loteria com um sorteio de $1 milhão e punição também está no radar dos governos? Ou seja, quem não se vacina, quem não se vacinar pode, por exemplo, perder um emprego, pode sofrer algum tipo de punição? Essa é uma área que está bem complicada de resolver, Carol, porque o governo federal não impôs uma obrigatoriedade da vacina para o país inteiro. Existe, é que você sabe que esse é o país do processo na justiça, né? Então todo mundo tem medo de um processo na justiça barrar qualquer medida dessa. Então o governo federal exigiu dos seus funcionários públicos, mas a punição não é a demissão. A punição é a obrigatoriedade de fazer exame toda semana ou até 2 vezes por semana. A pessoa ficar tão de saco cheio de ter que fazer exame que acha melhor tomar logo a vacina, né? Agora, passou para as empresas, então as empresas estão adotando. Você sabe que a CNN aqui nos Estados Unidos foi a primeira empresa que demitiu 3 pessoas que se recusaram a se vacinar. E tem muita empresa querendo fazer a mesma coisa, mas a gente não tem notícia ainda de alguém que tenha chegado às últimas consequências, mas estão impondo exigência de vacina para voltar ao trabalho e, em alguns casos, se não for tomada a vacina, então a pessoa tem que fazer exame toda semana. Isso está sendo cada vez mais comum e parece que esse vai ser o caminho para a grande maioria das empresas, Carol. E no dia a dia, Heloísa, lembramos, por exemplo, o caso da França. O presidente Emmanuel Macron, ele implementou um passe sanitário, alvo de muitas críticas. E por aí, esse tipo de medida, como é que foi a aceitação? Pois é, e é cada cidade, cada município tomando suas medidas, né? Então, aqui na cidade de Nova York, por exemplo, eles instituíram a necessidade, a obrigatoriedade de apresentar comprovante de vacinação para você poder entrar em vários lugares. Então, nos shows, nos espetáculos, nos cinemas, mas também nos restaurantes. Agora, essa medida vai entrar em vigor para valer a partir de setembro. Eu, por enquanto, não vi ninguém pedir carteirinha de vacinação, mas como é ainda uma fase experimental, não tem nenhuma exigência do governo municipal por enquanto, só a partir de setembro, então chegando lá a gente vai ver se, primeiro, como que isso vai ser implementado, quem vai fiscalizar. Espera-se que apenas os gerentes ou donos de restaurante tomem a iniciativa de exigir, como fazem com a carteira de identidade. Você tem que provar que tem mais de 21 anos para consumir bebida alcoólica, e é dificílimo você ir a algum lugar que não peça, não importa a sua idade, nem os seus cabelos brancos. Eles pedem porque já como obrigação. Ó, foi ao banheiro lavar a mão? Tá, entrou no restaurante, mostra a identidade. A mesma coisa, já não tem. Quero ver se isso vai ser feito com a carteirinha de vacinação. Então, a implementação dessas medidas é que às vezes é o problema, mas eu acho que vai depender das cidades onde isso é mais levado a sério. Como aqui em Nova York é levado muito a sério, até porque a gente passou muito mal, né? A gente passou uma época muito difícil, como parece que a Louisiana, Mississippi estão passando agora. Mississippi, a Universidade de Jackson, Mississippi, a Universidade Estadual, o estacionamento está sendo transformado nesse momento num hospital de campanha, com médicos e enfermeiros enviados especialmente pelo governo federal, para você ver o grau de complicação que esses estados estão enfrentando. Então,
a gente tem, ao mesmo tempo, uma situação muito díspare, né? Num estado que ainda está lá atrás nessa situação e o outro que já está exigindo carteirinha de vacinação para entrar em restaurante. Quer dizer, é um país bastante diverso, muito grande, com medidas sendo adotadas em ritmos e proporções diferentes em cada estado, Carol. As peculiaridades dos Estados Unidos que a Heloísa detalha pra gente. Heloísa devidamente vacinada, né? Com certeza, há muito tempo já. Eu me vacinei muito cedo porque quem tem histórico de câncer, né? Eu tive câncer no passado, coisa de 5 anos. Então, eu entrei numa lista de prioridades. Então, me vacinei muito cedo. Muito, muito cedo. Então, foi muito bom. Que bom, que bom. Boa notícia. Pra gente encerrar pra cima, Heloísa. Obrigada, viu, mais uma vez por essa conversa. Um prazer, um abraço. Se cuide por aí. Um beijo. Vamos trazer essa discussão desses movimentos anti-vacina aqui para o Brasil. Eles têm força? Eles estão ganhando espaço? São questões que vamos levantar a partir de agora com a Tânia Chaves. Ela é médica, infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, muito bom conversar com a senhora. Será um grande prazer para a gente conseguir traçar um cenário do Brasil com relação à vacinação contra a Covid-19. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês na tentativa de contribuir de fato. Bem, doutora Tânia, a gente há pouco trazia um cenário, um panorama do que acontece nos Estados Unidos e como o movimento anti-vacina por lá acaba prejudicando o avanço da vacinação. Aqui no Brasil, é possível apontar um movimento semelhante? Existe sim um movimento anti-vacina no nosso país, mas ele é bem menor. Apesar dele ser bem menor, né, houve um crescimento aí de 18% deles, né, onde eles conseguiram reunir 23 mil de usuários nas plataformas digitais como o Facebook, por exemplo. E esses dados, na verdade, eles são a partir de um grande projeto da União Pró-Vacina, que é uma iniciativa da USP de Ribeirão Preto, em que o objetivo, na verdade, esse projeto ele iniciou ali em 2019 com o objetivo de trazer informações claras e objetivas sobre a importância das vacinas e combater as falsas notícias, as fake news sobre as vacinas. No nosso país, de fato, o que a União Pró-Vacina verificou, de acordo com os seus últimos relatórios, que nós fomos atrás disso, então, até dezembro do ano passado, os movimentos antivacinas aqui no Brasil, são 2 grandes, né? E eles tinham aproximadamente 368 publicações com conteúdos falsos, dirigidas especificamente para as vacinas contra a Covid. Isso foi em dezembro. E já em janeiro, eles tinham já 257 publicações, mas um número considerado, né, comparando até dezembro de 2020 e já nesse começo de ano de 2021, esse número que também não é desprezível. Mas ele não é um movimento que tem a mesma repercussão que tem, por exemplo, na França, que é também considerado um dos países, né, um dos movimentos mais importantes anti-vacina. Então, aqui entre nós existe e tem manifestações das plataformas digitais em bloquear essas iniciativas nas suas redes. A gente fala bastante aqui da vacina contra a Covid-19, mas outras vacinas também são alvo desses grupos anti-vacina, não, doutora? Sim, e isso é tão verdadeiro. Posso citar o exemplo aqui da vacina contra o sarampo, né, que foi alvo por um médico inglês, inclusive com publicações científicas em revistas científicas de grande impacto, em que esse manuscrito foi retirado, esse artigo científico, por ser uma fake news. Este médico ele perdeu a sua autonomia, né, a sua liberdade de exercer a medicina na Inglaterra e hoje continua fazendo esse desserviço para a população mundial, no Texas, onde ele vive, onde inclusive doenças como o sarampo reemergiram a partir das suas fake news. Pode-se dizer dessa forma. Doutora, voltando a olhar para a Covid-19, a gente observa que muitas pessoas tomam a primeira dose e não tomam a segunda dose. Tem ali a data para comparecer ao posto de saúde, para completar o ciclo de imunização, porém não tomam essa segunda dose, não recebem a segunda aplicação. O que poderia explicar essa ausência dessas pessoas para completar o ciclo de imunização?
acontece também o que a gente observa para outras vacinas. Mesmo que você dê o cartão de vacina com a data, o sujeito esquece, ele tem dificuldade de acesso. Isso, inclusive, pode ser até entendido como uma hesitação vacinal. E o que é importante para esse momento, sem dúvida nenhuma, é a comunicação. De forma clara e objetiva, se falar, sim, dos possíveis efeitos colaterais que podem acontecer nas 48 horas após a aplicação de uma vacina para a Covid, assim como se explica nas salas de vacinas para outros imunizantes, para outras vacinas. Então, a população ela deve ser informada e deve ser conscientizada da importância de se vacinar. Quando eu tomo somente uma dose de uma vacina cujo esquema é previsto 2 doses ou 3 doses, uma dose não será o suficiente para me proteger de uma forma grave da doença, não é? Então, no meu entendimento, passa por esses aspectos aí, do esquecimento e também da falta do esclarecimento, de levar a informação. É a comunicação que deve ser mais clara e objetiva para esse usuário, sobre principalmente os eventos adversos, do que pode acontecer, do que a gente pode esperar, né, 48 horas depois da aplicação. Ainda traçando um paralelo com outros países, doutora, há pouco falávamos dos Estados Unidos e eu volto a mencionar o país que estamos fazendo referência aqui no podcast com relação a incentivos e também, digamos, punições para quem não se vacina contra a Covid-19. Qual a sua avaliação com relação a isso? Seria o caminho incentivar a população à vacinação? De que forma? A punição, ou seja, medidas restritivas para quem não se imuniza, seria um caminho viável aqui no Brasil? Eu vou começar com um entendimento que, até antes de conversarmos aqui, eu estava lendo algumas matérias e achei muito interessante, de uma jurista nossa que colocou o seguinte, né? Que o direito da saúde coletiva, ele se sobrepõe aos direitos individuais, e é quando se fala em obrigatoriedade, que nem é isso que a gente está tocando, mas eu quero falar mesmo que a vacinação é também uma questão de responsabilidade e solidariedade para esse momento que se vive. Então, um exemplo que a gente tem, que passa por esses incentivos ou esses atrativos que se tem feito no mundo afora, eu lembro particularmente do período em que eu fui responsável pelo centro de vacinação do hospital, onde eu coordenava esse centro de vacinação, e por ocasião da campanha da vacinação para a gripe, nós fazíamos uma campanha com um slogan que fosse muito fácil, que tocasse as pessoas. Além de tudo isso, nós levávamos a vacina onde estávamos, então o nosso drive-thru ele era literalmente ambulante, isso há 10 anos atrás. Então se ofertava, por exemplo, naquela ocasião, um doce, alguma coisa, por exemplo, para realmente também você mostrar um acolhimento a esse sujeito que está sendo vacinado e mostrar o quanto ele é importante. Sobre as punições, não é? Eu acho que isso é uma decisão daquele país, daquelas autoridades sanitárias, às vezes, inclusive, é uma decisão de uma empresa essa decisão ela pode ser acordada, pactuada, né, com todos, que eu acho que dessa forma, essa fala, essa troca, não é, com certeza os resultados eles serão muito mais positivos do que uma forma impositiva ou assim obrigatória para se fazer. Por outro lado, diante de uma doença que nós estamos vivendo, né, de uma pandemia, de uma grave crise sanitária mundial dos últimos tempos, a maior, e pelas características da transmissibilidade desse vírus, que é por via respiratória, e pelas suas outras particularidades, que é a sua diferenciação, são as suas mutações e a emergência dessas variantes, isso é um agravante. Então, alguma coisa tem que ser feita para que a vacina ela seja disseminada e ampliada, porque é assim que a gente vai conseguir controlar a circulação desse vírus. Porque enquanto ele estiver circulante, mesmo os vacinados poderão ter a doença desde as suas formas leves e muito raramente as formas graves, como já tem sido documentado. Lembrando que essas vacinas, nenhuma delas é esterilizante. Não é que eu tomei a vacina,
tive a forma leve, eu não vou transmitir. Mesmo assim, isso pode acontecer. Mas lembrando que com todas essas possibilidades, e algumas dessas possibilidades muito pontuais, e por que não dizer raras, a gente sabe que é a vacina que está salvando vidas no mundo inteiro, né? Então, os dados estatísticos só mostram isso para a gente, a redução no número de internações, no número de óbitos, mas a gente precisa controlar a circulação desse vírus entre nós. E, sem dúvida nenhuma, as vacinas são as melhores e as maiores estratégias para se controlar uma doença como essa. Vamos nos vacinar, doutora. Acredito que a mensagem principal desse episódio conseguimos passar durante essa conversa. A importância da vacinação contra a Covid-19. Mais uma vez, muito obrigada por dispor desse tempo, tirar nossas dúvidas. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Vacinas são boas, são seguras e são eficazes. Vacine-se. Recado tá dado então, vacine-se contra a Covid-19. É muito mais do que importante, é necessário. A gente se vê amanhã. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.